Olá, me chamo Ana Maria, sou psicóloga, neuropsicóloga da Clínica Viver e Ser, e hoje nós estamos aqui para falarmos de uma temática muito importante, sobre o transtorno específico de aprendizagem. Antes disso, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube e nos seguissem lá. Gostaria de agradecer a presença de duas queridas e parceiras que vieram bater um papo aqui conosco para conversarmos sobre essa temática. Meninas, muito obrigada. Desde já, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal que está em casa. Olá, para quem não me conhece, eu sou Heloísa, psicopedagoga, e para mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo com duas grandes profissionais, que é a Valéria Brunheroto e a Ana Maria, e eu estou muito contente de estar aqui. Olá, eu sou Valéria. Eu gostaria muito de agradecer esse convite, essa consideração, né, por estar aqui nesse momento. Estou muito feliz de discutir um tema que eu amo, que é os transtornos específicos de aprendizagem. E eu sou fonoaudióloga, sou formada há 33 anos. A minha especialidade é linguagem oral e linguagem escrita. E também tenho especialidade em reabilitação neurocognitiva. E muito obrigada, Ana. Um prazer estar aqui com você e com a Elo. Obrigada, Elo. Prazer é nosso. Que delícia, meninas. Então vamos lá, né? Para a gente começar, né? Afinal, o que que é um transtorno específico em aprendizagem? Como a gente entende na prática? O transtorno específico de aprendizagem, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Ele tem uma origem biológica, né? E ele começa a se manifestar na área escolar, no período escolar, né? E ele afeta a leitura, a escrita. Então, ali naquele primeiro ano até o quarto ano é onde as famílias começam a procurar a gente. Meu filho não está aprendendo, meu filho não está conseguindo ler, né? Mas uma coisa que é muito importante, que a gente tem que esclarecer, que existe o transtorno de aprendizagem, né? O transtorno específico de aprendizagem e a dificuldade de aprendizagem. Então, assim, ó, a dificuldade, ela é algo passageira, né? O transtorno específico, embora a criança ela tenha os melhores estímulos, ensino de qualidade, ele é algo persistente. Ele vai persistir ao longo da caminhada da criança. Por isso que é importante a gente intervir antes. E uma coisa que eu acho muito interessante, que vale a pena, né, toda vez que eu faço uma avaliação, que eu levanto uma hipótese diagnóstica de um transtorno específico na clínica, eu gosto de deixar bem claro para a família que o transtorno específico ele não interfere na inteligência da criança, né? Por Hum, que que isso acontece? Porque o nosso sistema cognitivo ele não trabalha, não funciona de forma global. O nosso sistema cognitivo, ele funciona por módulos. Então, esses módulos, eles trabalham de forma independente. Então, eu posso ter uma criança com dificuldade na leitura, mas em contrapartida, ela pode ter outra habilidade acima da média. Então, isso é muito importante, porque os pais ficam muito preocupados, o que que é isso? Né? De onde vem isso? O próprio uhum, nome diz, uhum, ele é específico, né? Então, ele pode ser específico da leitura, da matemática, né, e da escrita. uhum. Muito bem, e eu acho que é importante a gente ressaltar também, como você disse, né, que uma dificuldade a gente consegue saná-la, né? Você acaba intervindo e a gente consegue Uhum, sanar. Um transtorno específico, só para as pessoas de casa entenderem, né? uhum. Ele é mais, como você disse, persistente, Ele é só para a gente persistente. reforçar, É, né? Então, mesmo às vezes a gente intervindo, então acaba deixando algumas lacunas ali e tem que ser com profissionais especializados mesmo é. da psicopedagogia, da fonoaudiologia. E é importante ficar atentos, né? Porque muita família acha, ah, essa dificuldade vai passar, essa dificuldade, então vai para o primeiro, vai para o segundo, para o terceiro ano. Não, a gente precisa ficar atento. Uhum. E quais são os tipos, meninas, mais comum que a gente encontra, né? E o que eles costumam, o que costuma aparecer no dia a dia dessas crianças? Então, os três tipos mais conhecidos é a dislexia, a desortografia e a descalculia, né? Então, a dislexia, a criança ela vai ter prejuízo na leitura e na escrita. Ela vai apresentar uma dificuldade ali numa uma leitura mais lentificada, dificuldade em prosódia,
não reconhece letras, palavras, ela lê, ela não entende aquilo que ela leu. Na descalculia, ela vai ter dificuldade no senso numérico, né? Aquelas continhas mais básicas, mas para a criança é bem difícil. Noção de quantidade, noção de tempo. Uhum. E a desortografia, que é a escrita, né? A dificuldade em ortografia, que ela persiste ao longo do tempo da vida da criança se a gente não intervir. Uhum. É importante, né? Assim, eu vejo como neuropsicóloga, muitas vezes, que as crianças chegam para avaliação, né? E também tive uma experiência quando eu trabalhei em APAE. Você falou dessa questão que a inteligência é preservada, né? Uhum. E é bem isso mesmo, porque muitas crianças eram encaminhadas na PAI para fazer a avaliação neuropsicológica, para fazer uma avaliação do coeficiente de inteligência, e a gente percebia que aquelas crianças elas tinham uma dificuldade específica, Uhum. né? Só que elas não tinham recursos, né? O município ali não tinha recursos para lidar com isso. Você via que tinha uma dificuldade específica, que era em leitura e escrita, mas a inteligência era preservada. Uhum. Então é muito interessante isso, e é difícil, né, com que os pais entendam Entendo isso isso. em casa, né? Muitos pais têm dificuldade de compreender muitas vezes, né? Acho que é algo generalizado, né? E não é. É algo fantástico de como o nosso cérebro, nosso sistema cognitivo funciona, né? Funciona, exatamente. É muito importante a gente identificar os riscos que podem influenciar um transtorno, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Então, assim, quais são os principais fatores, né, Valéria, que podem impactar nesse processo? Então, Ana, a gente tem dois grupos, né? A gente tem o fator genético, que é com certeza o prioritário, né, nessa escala aí, né, de prevalência, né, que é a questão do histórico antecedente na família, Uhum. né? Então, pais que tiveram dificuldade de aprender a ler, a escrever, ou que tiveram dificuldade na matemática, né? Acaba tendo risco para ter filhos também com essa dificuldade. Então, os pais são os mais próximos, mas também tios, né? Depois a gente tem os fatores ambientais, né? Que aí seria uma criança que nasce com baixo peso, a prematuridade, assim, a questão da desnutrição, o baixo estímulo, a exposição, o baixo estímulo, eu digo, de ensino, né, para Sim. essas crianças, porque Uhum. afinal de contas, a leitura escrita, ela não é como a linguagem oral, que é uma aprendizagem tácita, né, que você simplesmente coloca uma criança no meio de falantes e ela acaba desenvolvendo a linguagem oral. A leitura escrita ela tem que ser ensinada, né? Ela precisa dessa explicitude. E as nossas crianças demoram em torno de um ano e meio para adquirir esse código novo, né? Então, esses são os fatores que interferem, né? Exposição à nicotina, não sei se eu cheguei a falar Não, também, exposição à nicotina. Importante, é né? importante. Então, assim, Uhum. e a gente sabe também hoje que a idade dos pais na concepção também importa, né? Especialmente do homem, né? Uhum. Então, é importante a gente ter esses dados também, que são fatores de riscos, Uhum. né? Mas aí, como Deus é perfeito, né? A gente tem o que a ciência explica, a epigenética, né? Que é assim, como que as nossas experiências é, sensoriais, de linguagem, as nossas experiências do meio interferem, né, na expressão do gene, né? Então a gente Sim. herda dos nossos pais uma probabilidade, vamos supor. E essa tendência, ela pode ser modificada ou amenizada conforme as experiências que a gente tem, as Uhum. experiências de estímulos que a gente tem. Uhum.
Por isso que a gente defende a intervenção precoce, né? Que é muito importante. Por quê? A gente pega um momento do desenvolvimento em que a neuroplasticidade cerebral é intensa e está no momento ideal do desenvolvimento para estimular esse cérebro, né? Então, isso é muito importante. E é importante a gente considerar os fatores de risco, né? Exatamente. E eu vejo assim, né, falando nós falamos dos fatores de risco e agora a gente falar um pouquinho da questão da prevenção, né? Que muitas pessoas ainda, elas não entendem, né, a necessidade, né, que é necessário e que é possível, sim, intervir, né, Sim, precocemente. isso. É fundamental, Ana. Quanto antes a gente faz o processo de intervenção com essas crianças, mais chances da gente desenvolver essas redes neurais, as conectividades, né, cerebrais, para para que a criança desenvolva a leitura e a escrita ou a matemática. Então, quanto antes a gente deve intervir. Para isso, a gente normalmente se baseia nos fatores de risco, né? Uhum. Em questões e nos sinais clínicos da avaliação, né? Exatamente. Então, assim, avaliação fonoaudiológica, psicopedagógica, neuropsicológica ou neuropediátrica, psiquiátrica. Então, quanto antes a gente intervém, mais condições para a gente trazer menos impacto para a criança na escolaridade e emocional, porque essas crianças, muitas acabam sofrendo emocionalmente, Porque depois de né? um tempo elas começam a perceber, né, que elas não estão aprendendo conforme os Exatamente. amiguinhos na sala de aula, e a gente tem outro problema, né, Valéria? Que daí vem a autoestima, né? Então aí ele vira um combo para aquela criança. Exatamente, porque ela percebe que todo mundo está aprendendo e ela não. Mas eu Uhum. acho que a gente também tem, Ana, uma questão cultural aí, sabe? Normalmente, eu acho que nós profissionais temos uma missão com relação a isso. Os fonoaudiólogos, psicopedagogos, os neuropsicólogos, que é as crianças chegam tarde. Chegam, Normalmente as crianças chegam para a intervenção no segundo ano, né? sim. Então, se os pais, se os professores já souberem identificar esses fatores, né? A gente pode intervir precocemente e amenizar os danos que essas crianças vão ter no aprendizado, né? E a gente vê também muito assim, às vezes, né, essa dificuldade, talvez até por uma falta de informação mesmo, né, tanto dos pais quanto da escola. Então, acho que é por isso que, né, um dos fatores, assim, importantes, né, nosso, da clínica lá, que a gente, né, quer levar informações de qualidade para as pessoas justamente por conta disso. Porque, às vezes, o que que acontece? Os pais e a escola, talvez, né, por a criança estar no primeiro, no segundo ano, no início dos anos escolares ali, né? Ah, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar. Isso vai se estendendo, né? Tô reforçando Exatamente, aquilo que vocês me falaram. E quando chega, exatamente. né, a gente já vê que já tem um Impacto, risco, um né, na vida da impacto na vida criança. dessa criança e emocionalmente ela já está abalada. Né? Uhum. Exatamente por isso. Na avaliação, por exemplo, é importante também a gente colocar, explicar aqui para as pessoas que estão em casa que quando a criança vem para uma avaliação neuropsicológica, é muito importante que elas também passem por uma avaliação psicopedagógica, por uma avaliação fonoaudiológica, porque nós sozinhos, nós não somos nada, nós somos uma Exatamente. equipe, né? Por isso que hoje nós trouxemos as meninas para estar falando junto aqui conosco. Então, isso é muito importante, porque o que que acontece muitas vezes, a gente faz uma avaliação, porque a gente sabe que o transtorno específico em aprendizagem, a gente apenas fecha um diagnóstico, né? No caso da dislexia, a partir dos 9 anos. Porém, Exatamente. nós já temos os riscos, pessoal, Uhum. né? Como as meninas estão falando aqui. E a gente precisa intervir melhor, antecipar tudo isso, né? Uhum. Então, a gente acaba encaminhando para ter esse acompanhamento, para a gente conseguir, sim, amenizar esses danos
para um futuro que essa criança possa ter, Tenha né, autonomia, tenha mais né? autonomia, exatamente. É o que a gente fala, né? O transtorno específico, ele é severo, moderado e leve, né? Então, que nem na clínica, eu recebo muitas crianças que já chegam no nível severo. Qual que é o trabalho? Trazer para o nível leve, né? Para ela, Uhum. a partir de um momento, ter uma autonomia, né? De voar sozinha, digamos assim, né? Então, assim, é importante estimular por isso. Senão, ela não vai sair do severo, ela vai ficar ali. E não precisa ser sofrido para a criança, né? Então, acho que o importante da intervenção é isso. É trazer essa autonomia, essa leveza para a criança, porque a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil, com certeza. E eu acho também, assim, que a gente tem que também, né, tá sempre orientando os pais, os professores, das questões que podem favorecê-los, né, que podem fazer com que essas manifestações sejam sutis. Isso dentro da escola mesmo, tomando algumas atitudes, Isso. né? Não é facilitar, né, A questão mas é é promover a oferecer igualdade, isso, né? De exatamente. aprendizagem, né? Uma vez que é algo específico, né? Então, de repente, um tempo a mais para a criança poder ler, fazer a prova, né? Como ela demora mais para decodificar, isso envolve mais as questões de memória, trazer o sentido daquilo que ela lê é mais difícil, né? Então, de repente, um ledor para essa criança, assim, no ponto em que a criança precisa. Se a criança não precisa, a gente não tem que subestimar, assim, achar que tem que dar porque ela tem um transtorno específico, oferecer para a criança. Mas dentro daquilo que ela precisa, a gente tem que ter essa linha tênue, né, para que a gente não ofereça demais, né, e nem de menos. Então, a gente, na escola, a gente sempre discute isso, né, com os pais, com os professores, coordenadores, no que a gente pode ajudar, se de repente fazer a prova num lugar separado, com perguntas mais objetivas, onde ela tem que ler menos o texto. Reduzir as atividades, né, Valéria? Ao invés de dar 10 atividades, né? 4 atividades bem elaboradas, bem dada para que ela consiga Isso. consolidar as informações, né? Até porque Isso. elas têm criança com transtorno específico de aprendizagem, ela tem uma fadiga rápida, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que aí vai de cada caso, né? As manifestações, a gente vai, por conta do que a Elô comentou, né? Tem crianças que têm mais dificuldades, outras são mais sutis. Então, dependendo de cada caso, a gente intervém junto aos professores. A gente tem uma parceria muito grande, né? Aí com a parte da educação, né? E com os pais. E é preciso, né? É preciso. Então, a gente entende que agindo mais cedo, intervindo mais cedo, isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dessa criança também, Sem dúvida. certo? Sem dúvida. E você falou um pouquinho aí, me parece que são algumas adaptações que a gente pode sugerir para as escolas. Vocês podem falar um pouquinho mais para mim, né, para o pessoal que está em casa nos assistindo, um pouquinho mais dessas adaptações que as escolas podem estar fazendo, né? Eu acho que é uma união, né? É multidisciplinar, né, Valéria? Com certeza o diagnóstico é multidisciplinar, Então, assim, não né? adianta nada a gente fazer uma avaliação, intervirmos em clínica e parar ali. Então, assim, a escola é uma principal aliada nossa, Com amiga, certeza. companheira da gente, É a nossa né? É a parceira. nossa parceira. Então, é importante ir lá, passar orientação, é isso que a Valéria falou, né? Não é facilitar, mas é dar autonomia para essa criança, né? Até para a autoestima dela. Então, a adaptação é a inclusão, né? É. Não adaptar é não incluir essa criança. Mas, Ana, existe uma situação também que nós já deparamos, né? Às vezes a própria família tem dificuldade de aceitar essa adaptação escolar. Uhum. Meu filho vai ter um material diferenciado, como que funciona isso? Então, às vezes, isso dificulta também esse processo. Ou a né, própria Valéria? criança Ou a não própria aceita, criança não aceita. né? Então, tudo isso tem que ser
muito discutido com a equipe, né? Porque o que a gente quer é que essa criança sofra o menos possível, né? Entendendo assim, da inteligência que ela tem e a capacidade que ela tem para aprender, né? Então, assim, claro, com as dificuldades específicas, porém, é uma criança que tem outras habilidades, enfim. Então, às vezes, a criança é excelente na oralidade, né? Exatamente. Porque, assim, a questão, a gente tem os fatores protetivos dessas crianças, que é uma inteligência boa. Então, as crianças que têm um bom QI, uma criança que tem uma linguagem oral muito boa, a criança que tem funções executivas preservadas, tudo isso favorece, né? Então, assim, assim, o que a gente normalmente orienta é diminuição de texto, colocar aquilo mais de uma forma mais sucinta, Apoio visual, apoio muito importante para visual, eles, exatamente, né? né? Até a aprendizagem, trazer mais esse suporte visual, né? Quanto mais vias sensoriais envolvidas na aprendizagem, melhor, né? Mais condições essas crianças têm de assimilar aquilo que está sendo proposto para ela. E até a própria fala, né, do professor, falar de forma mais objetiva, né, mais clara, perceber se ele aprender, se ele entendeu o que a professora está querendo falar para ele, né, que no caso até de crianças com TDAH, passar um toque ali para eles tendem a flutuar, né? Então a gente fala um toque, né, Valéria, para trazer a criança ali de volta. Enfim, são coisinhas, mas que faz a diferença. São estratégias, né? Estratégias, né? Sempre melhorar a autoestima dessas crianças. Sim. Então, assim, trabalhar muito com o professor a questão do elogio, de trazer esse olhar para essa criança, assim, não só a leitura escrita, o que ela é, se ela fez uma atitude legal, olha, estou muito orgulhosa, porque essas crianças normalmente ninguém precisa dizer que ela tem um transtorno, elas sentem isso. Exatamente. Né? Então, essas crianças precisam desse reforço, né? Para que essa personalidade seja desenvolvida de uma forma mais branda, mais tranquila, sem, como a Elô falou, com a leveza, né? Sem afetar tanto o desenvolvimento emocional, psíquico da criança, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes chega no consultório, né, as crianças com um transtorno específico, e a gente vê que a autoestima, né, tá muito abalada. Então, essa criança a gente precisa realmente trabalhar com os pais e reforçar bastante, né, essa importância. Eu também sinto isso. E nessa questão também, né, do transtorno específico, né, da aprendizagem, não só a psicopedagoga, como a fono, mas é muito importante o trabalho de uma psicóloga. Sim. Né? Eu tenho pacientes que, infelizmente, às vezes não consegue ter esse apoio, né, de uma psicóloga e, às vezes, acaba impactando ali o meu trabalho. Sim. Porque a autoestima, embora, né? É tudo, né, Lô? Exatamente. É tudo. Aí a gente tenta trabalhar muito com os pais, né? E com os professores. Sim. Né, para que essa autoestima, mas não substitui o trabalho de um terapeuta, né? Então, assim, é necessário a psicóloga, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Né? Então é importante, né, gente? É um trabalho multidisciplinar aí, né, com essas crianças, né? Com muito carinho, com muito profissionalismo. Eu acho que a gente tem que ir por esse lado com elas, né? E não subestimar a capacidade, Trabalhar com porque reforço, trabalhar né? com bastante reforço, eu acho que isso é muito, muito importante. Bom, meninas, gostaria de agradecer, né? Um bate-papo assim muito gostoso. A gente fica meio assim para começar, né? E depois a gente não quer finalizar, né? Agradeço vocês mais uma vez, agradeço a Adriana, minha colega que está nos bastidores, a Flávia, minha colega de trabalho também, que não pôde estar aqui hoje conosco, mas está em pensamento com certeza, torcendo por nós aqui. Gostaria de agradecer, muito obrigada e aguardamos vocês num próximo podcast.